Hi students, we're here again for one more class. My name is Fernando, I'm your English class. And this is Valdeni, who are helping us as Libra interpreter. Let's get started today. Hi student, protect yourself. It's wash your hands frequently, stay at home and maintain social distancing, wear face masks. Então a gente tem que dar essas... Bom que até ajuda essas dicas a aprender um pouquinho mais de inglês, né? Então manter na quarentena, né? Quarantine. A gente vai aprendendo palavras novas do inglês. Quarantine, nem sabia essa palavra, aprendi. Quarantine. Então palavra que a gente usada. Outbreak, que é surto. Então um monte de palavra ligada ao coronavírus a gente vai aprendendo, né? Então o tema da aula de hoje é para o Enem, é a charge, fala em português, charge, a comic strip e o cartoon. Está faltando aqui o cartoon. Então é sobre a charge, a comic strip e o cartoon. 3 gêneros textuais, né? Muito comuns. Cartoon, charge, tirinha, né? Comic strip é tirinha. Cartoon, que faltou aqui em cima, e charge, que é a charge. Então nós vamos lá fazer um roteiro primeiro que a gente vai falar. Característica dos 3 gêneros textuais, exemplos de charge, cartoons and comic strips. E questões do Enem resolvidas e comentadas, né? Então a gente fala que o Enem para a língua inglesa começou a aparecer nas provas, nas avaliações, em 2010. Então são 5 questões, então são 50 questões, eu já peguei todas, estou analisando uma a uma, então as aulas vão ser sempre em cima de uma questão do Enem, que é importante para você, estudante. Então a gente vai lá. A charge, né? A charge é um cartoon, é um tipo de cartoon, interessante isso, ela é um cartoon. É uma ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio da caricatura, algum acontecimento atual. Ela vem a palavra que veio do francês, com muito humor e muita arte, né? E para fazer aquilo ali, você vê que tem informação verbal, tem palavras, às vezes sem palavra, sem nada verbal, mas é uma coisa muito... É um artista, o cartunista é um artista. A crítica político-social e muito usado na esfera política. Então, a característica da charge é ser mais específica, de uma época da política, tanto que é mais difícil de entender. Aliás, eu acho esses 3 gêneros difíceis de entender. Tem coisa que eu não entendo, não. Porque não é só... Mesmo você tendo inglês, sei todas as palavras de inglês que estão ali na tirinha ou na charge. E o desenho também entendi, mas é uma coisa, é um fato que você não entendeu aquele fato, principalmente na charge. Aquilo aconteceu na eleição, o que aconteceu nessa eleição de sei lá o quê, então a gente não consegue, às vezes, interpretar. Que ela é muito perto ela é um tipo de cartoon, então ela é muito perto, né? A charge aqui, desse Ingram Pinion, o americano usa muito isso, esses cartunistas chargistas. Então, uma coisa que às vezes você não entende, porque é uma coisa americana, é uma coisa, a charge, muito restrita, é uma coisa específica, enquanto o cartoon é mais amplo, que a gente vai falar depois. Então, olha lá, esse aqui, essa charge, como é o Trump, pegando muito, como uma coisa mais internacional, puxando, quer dizer, uma soberania americana em relação ao mundo, essa é mais fácil de entender, porque ela é uma coisa mais internacional. Então, a gente sabe do que é internacional. Agora, quando é uma charge de um assunto específico da França, específico da Índia, a gente não entende, não. No caso da charge. Então, essa aqui, por exemplo, né, Sandeep Adwari, é um cartunista indiano, eu não entendi isso, não. Então, teria de pesquisar sobre aquela situação política da Índia para mim entender, para me decodificar a charge. Já o cartoon, que a palavra também é o cartoon, e a palavra em inglês também, cartoon, quer dizer desenho animado, muito importante. What film do you prefer? Qual tipo de filme que você prefere? I prefer drama, I prefer comedy, eu prefiro comédia. I prefer cartoon. Aí, como um tipo de filme, é desenho animado. Frozen is a cartoon. Então, também é um desenho animado, é outra coisa. Então, situações corriqueiras do cotidiano social,
que é o cartoon mais fácil de entender que a charge. Temática universal e menos específica, fala do comportamento humano. E satiriza o comportamento. Todos os dois satirizam, todos os dois fazem ironia também. Ironia é falar aquilo que não está sentindo, que é um recurso expressivo da língua, que é a ironia. Então a gente vê que ela é mais fácil de entender. Welcome back to school. How much time do we have until the next summer starts? Bem-vindo à escola. Quanto tempo que a gente tem até que o verão que vem, porque a aula começa no verão, não é diferente a coisa, né? Então a aula começa em outra época diferente daqui. Então é uma situação de uma professora, do comportamento, isso acontece todo ano. Então qualquer um que já foi em escola, que sabe do contexto da escola, vai entender isso aí. Diferente de uma coisa política que aconteceu naquele mês, naquele ano. A pessoa que não viu aquilo lá já não entende. Então ela é mais difícil de entender. O cartunista né, Larry Wright. Essa aqui também eu achei interessante, um portal de língua inglesa, que fala assim: Addicted to our iPhones, viciado em celular, nos iPhones, they're having a laugh. They're having a laugh, estão brincando, you're kidding, vocês estão brincando? Quer dizer, não, quem é viciado? Não sou viciado em telefone, não. E a menina falando do lado, aquelas palavras, abreviações, OMG, oh my God, LOL, laughing out loud, entendeu? Expressões que já são do celular. Gotta check who's tweeted about it. Então todo mundo aqui, então ela critica, né? É um cartoon também. Às vezes você vê chamando de chá, mas eu acho um cartoon, porque é uma coisa que não é específica, é uma coisa do comportamento, é uma coisa mais geral. Classificaria isso aqui como cartoon, mas há muito. E também, estudante, nem é interessante você ficar distinguindo uma questão na prova, não vai o que é o cartoon, o que é a charge. Distinga um do outro. Nem eu sei distinguir direito, então não interessa. Saber mais ou menos as características de um gênero e de outro, é importante você decodificar, você entender, você compreender o que é, o que o autor quis dizer. Isso que é importante, não é ficar distinguindo, o cartoon é isso é cartoon ou charge. A gente fala por alto, é você ler, entender o que está aqui. E o terceiro gênero que eu vou trabalhar, que é comic strips, que é a tirinha, publicada em jornais e revistas. Todos três são publicados em revistas, né? Que eu acho a revista, sempre falei que é um suporte que leva vários gêneros textuais, então tem de tudo na revista. É horóscopo, é não sei o quê, e as tirinhas, né? Estão publicadas em jornal. Geralmente são escritos por cartunistas, a tirinha também. Apresenta uma sequência de quatro. A diferença é que a tirinha também critica o comportamento, e ela vai é uma sequência, a tirinha. Você tem uma, você tem duas, então uma coisa completa a outra. Eu acho às vezes difíceis, mesmo você sabendo todo o inglês que tem ali, é uma coisa que exige muita inferência, ou seja, informações que estão fora do texto. A tirinha, todos esses três gêneros, é informação fora do texto, entendeu? Que diz a outra situação, que diz a outra coisa, fora dele. Por isso que é mais difícil. Tem coisa que você vê informação, você fazer uma inferência, você fazer aquela dedução, você tem dados dentro do texto. Aqui você não tem, os dados estão fora do texto. Então eu coloquei também para ir para a prática, que o nosso tempo é pequeno, para algumas questões do Enem, né, resolvidas. Então essa aqui caiu no Enem em 2010, by Lynn Johnston. Então vamos ler. Well, here it is, the season that I hate. Ou aqui está, a estação que eu odeio. Come on, Anne. The kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. Ô, Anne, as crianças estão na escola, o ar está fresco, as folhas estão virando, quer dizer, virando lá laranjadas e amarelas. Porque é muito comum nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, nos países do hemisfério norte, o outono marcar. I'm not talking about autumn, dummy. Não estou falando de outono, não. I'm talking about football, né? Então nós vamos agora ver a tirinha de Lynn Johnston, caiu no Enem, né? Então vamos ver aqui, ó. Na tira For Better or Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em determinado momento. Então o comando é esse. A comunicação entre as duas pessoas fica comprometida em determinado momento. Por quê?
Então vamos lá. A primeira opção. As duas amigas divergem da opinião sobre futebol. Vamos voltar lá. As duas amigas divergem da opinião sobre futebol. Ah, isso aqui de divergência de opinião? Não. Uma questão que eu odeio, que as folhas estão, o outono está chegando. Não estou falando de futebol, não estou falando de outono. Eu estou falando de futebol. I'm talking about football. Então, voltando na pergunta, na resposta, as duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Não é essa. Então, você vai refletindo aí, estudante. Você acha que é essa? Para a gente chegar na outra que seria. Então, outra opção do Enem. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Uma não sabe que é temporada de futebol. Também não acho que seria essa opção, não. Uma das amigas não tem nada no texto falando, né? Que é isso aqui. Uma das amigas, então são duas amigas conversando, uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Então eu, por exemplo, ao resolver essas questões, eu olho no gabarito, mas gosto de resolver primeiro. Eu coloco primeiro as que não são, tá? Essa não é. A outra não pode ser também, 3 não pode ser. Geralmente sobram 2. Geralmente é 2, que aí é difícil. E acho difícil interpretar, porque é um texto que tem muita coisa fora dele, é um texto também, não é um texto informativo, é um texto artístico, que vem daqui um tanto subjetivo, critica o comportamento, é uma forma artística, como é a literatura, como é o poema. A tirinha, o cartoon, a charge, ela tem esse lado arte, então eu acho mais difícil. Então uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Então não é essa também não. Outra opção, que são 5, né? Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Não tem isso também não. Não acho que é não. Agora vamos ver a última, que é a letra E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season em inglês. É estação. Então, é estação de futebol ou estação do ano, que é o outono. Vamos voltar lá. Então, as amigas elas atribuem sentidos diferentes. Well, here it is, the season that I hate. Come on. The kids are in school. Então aqui elas vão falando que é a estação que não gosta. Não, é a estação legal. Não estou falando do outono, estou falando de futebol. Então o seguinte, o que é importante aqui, no caso, é que elas atribuem... Então uma falha da comunicação entre as duas, que é o que pergunta. Poderia ter outras coisas aí, outras ideias, por que há uma falha da comunicação, ou porque não entendeu que estava falando de futebol, é o sentido da palavra, né, diferente. É o sentido da palavra diferente. Atribuem sentidos diferentes, né? Então, um não sabia que estava usando aquilo naquele sentido. Aí que é a resposta certa, né? Eu acho interessante fazendo isso, eu vou ver se nas aulas sempre eu vou pegando essas questões do Enem, não só de tirinha que a gente está fazendo aqui, mas de outras, de carta ao editor, texto expositivo, tudo, comparação entre textos, para a gente ir trabalhando uma coisa que provavelmente vai cair no Enem, né? Então, a gente pegando aqui outra do cartunista, até já falei numa outra aula, acho que não é para outra série, sobre Randy Glasbergen, que é um cartunista americano. Então, muito importante, muito usado. Olha lá, o Today's Cartoon é usada essa parte aqui. Então, a prova do Enem 2011, essa tirinha aqui. Então, eu coloquei aqui para ficar maior. A menina falando para a professora, né? Que a gente vê o quadro negro ali atrás. Importante isso aqui, reports due today. Os relatórios entregue, hoje é o prazo do relatório. Então, vocês vão entregar os relatórios hoje. Hoje é o prazo. Então, a gente vai falando aqui, ela falando para a professora. My report is about how important it is to save paper. Meu relatório é importante, é sobre a importância de economizar papel. Electricity, eletricidade e other resources, e outras fontes. Então, meu relatório é sobre como economizar essas coisas. I try to... Aqui faltou uma palavra também, foi erro meu. I try to send you telepathically. Eu vou te mandar, eu send. I try
I try to send, faltou, I try to send it to you telepathically. Eu vou tentar mandar para você. I try to send, tentar mandar to you telepathically. Então, falando, a gente vai ver agora o que poderia dizer, o que poderia interpretar. Então, o relatório é sobre como economizar papel, eletricidade, então tem que economizar, isso a menina falou. Eu vou te mandar, I try to send it to you, mandar para você, telepathically. Então, nós vamos ver o comando, que é instrução na frase escolar, é prática comum, na fase escolar, que os professores passem a atividade dessa classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues. E marquem uma data para sejam entregues para a correção. Então, marca a data. E a gente que viu isso sabe, né? Que prazo, meu Deus, até segunda-feira é prazo em cima de prazo. No caso da cena da charge, né? Eu inclusive discordo dessa questão do Enem, chama de charge. Eu não acho que isso é charge não, isso é um cartoon. Que a charge é um cartoon também, porque não é coisa política, não é uma comunicação específica. É uma coisa geral de quem me entrega trabalho, da vivência rotineira do estudante, né? Então, não acho que é charge, não. Charge seria uma coisa mais específica, mais política. É um cartoon, e aqui chama de charge. Eu acho que é um cartoon. Então, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos. Então, a estudante falou que tem que economizar papel, não sei o quê, e tal negócio lá. Reports, relatórios, tem que entregar hoje, que ela fala lá. Então, vamos ver as opções. Elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. Não é. Ela fala que vai mandar telepaticamente para a professora. Então, ela dizer que fez, né? Ela disse que fez. Elogiar o tema proposto. Não, esse não é, não. Discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. Não, não é discutir, não. Você tem que pegar coisa por coisa. Gente, você estudante tem que ter muito para ler. E eu, quando vou interpretar essas questões, se eu ler depressa, eu erro. Muito devagar lendo uma coisa, o que é... O que é a outra? O que ele quis dizer? Quer dizer, quis dizer dentro daquilo ali do texto, uma coisa que vai interpretar dentro do texto. Então, discutir sobre o conteúdo não achei que é, não. Sugerir temas para novas pesquisas, relatório. Fala que a menina está sugerindo novas pesquisas e relatórios. Então, geralmente a gente cai em duas que poderia ser ou essa ou aquela. Aí nessas duas que a gente vai pegar. A outra opção, reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho. Às vezes, entregue hoje, ela não tinha feito. E vai mandar telepaticamente para a professora. Mas não é reclamar, não. Entendeu? Não é reclamar prazo para a entrega, está lá em cima, due. Não é o prazo para a entrega do trabalho, não. É a questão, a última opção, convencer a professora de que fez o relatório solicitado, que fez... mas que não mandou aqui não, o humor está aí. Porque que vai mandar via telepatia para o professor. Nem é via e-mail, nem é via zap, não, é via telepática. Então ela fez. Aí que está. Esses gêneros que eu estou abordando hoje são humor, arte. Sem humor, tudo é engraçado. Tudo parte do humor. Porque aí que fica a coisa mais difícil de ser interpretada. Então, eu peguei aqui cartunistas brasileiros, vários cartunistas que a gente conhece muito. O Brasil desenvolveu muito isso aqui. Carlos Latuf, aqui o Ziraldo, Laerte também, muito interessante. Você está cercado de ignorantes. Sai desse livro com as mãos para cima. Sai desse livro com as mãos para cima, de Laerte. Muito interessante. Muito humor que a pessoa lê aquilo ali. Esses aqui parece que é um desenho com vários cartunistas. Então, o que eu deixo de importante é vocês, não é ficar distinguindo o que é um e o que é outro, não. Saber as características básicas, entender. Porque saber o que é o gênio, o convite, não sei o quê, a gente tem que saber que nos ajuda, mas nós temos que entender. O importante é nós entendermos. E eu coloquei esse ditado aqui para terminar, que é muito importante, de Piaget. To understand is to invent. Então, entender é inventar. A pessoa, quando entende alguma coisa, porque compreendeu, criou outra, né? Então, thanks for watching.
Muito obrigado por assistir and see you next class.